Ser e existir são coisas diferentes. Aquilo que existe se explica e se define na limitação do tempo e espaço. Aquilo que é se explica na independência de todas as coisas. Tudo que existe teve um princípio e terá um fim. O que existe hoje, ontem não existia. E por mais que dure, chegará um tempo em que não existirá mais. Existência pressupõe origem. E origem pressupõe uma força criadora. Até as coisas mais grandes existem. O sol, o céu, as estrelas, a lua. Mas Deus é diferente. Ele não existe, ele é. Esse, diferente do outro, não é limitado pelo tempo e espaço. Quando ele diz eu sou, ele declara sua independência temporal. A carta de Hebreus na Bíblia, do Novo Testamento, é uma das cartas mais belas da Bíblia. Uma carta que tem o intuito de mostrar, explicar para o destinatário o que é Cristo, a obra da salvação. É uma carta que trabalha num raciocínio que você tem que ler a carta inteira para compreender aquilo que o autor da carta está querendo passar para aquele que vai ler. Mas para falar um pouco a respeito desse tema, eu vou pegar um pedacinho dessa carta de Hebreus para poder complementar aqui nesse tema. Hebreus 6, no versículo 20, que é o último versículo do capítulo 6, para entrar ao 7, diz o seguinte: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O autor está tentando passar para o destinatário a ideia de que Jesus é maior que a lei, que Jesus é maior que Abraão. É uma carta de evangelismo, digamos assim. As pessoas que estão recebendo essa carta precisam entender que Cristo é maior que Abraão, é maior que a lei, é maior que qualquer sacerdote. Por isso ele diz que Cristo entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote. Veja bem, a palavra eterno, que não cabe dentro do termo existir, mas sim do termo ser. E sumo sacerdote, porque antigamente o sumo sacerdote, que era um dos maiores dos sacerdotes, era o mediador entre o povo e Deus. Mas, obviamente, aquele sumo sacerdote que veio da linhagem levítica, linhagem de Arão, de Abraão, da lei, eram homens sujeitos às fraquezas e às falhas. E uma das ideias aqui que o autor quer passar é que Cristo, diferente do sumo sacerdote, embora ele use para comparar o sumo sacerdote e Cristo, Cristo é muito maior que o sumo sacerdote, pois ele agora é o nosso novo mediador, mediante a graça de Deus, só que esse não precisa, pedir perdão pelos seus pecados, como o sumo sacerdote da lei fazia, Ele é o novo sumo sacerdote. E ele diz aqui que é segundo a ordem de Melquisedeque. E esse raciocínio vai agora para Hebreus capítulo 7. Diz o seguinte: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei da justiça e depois também rei de Salém, o que é rei de paz. Sem pai e sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Bom, vamos lá. O que o autor está fazendo aqui é citando um salmo, que é o Salmo 110, no qual fala a respeito de Cristo, Deus falando a respeito de Cristo. E nesse salmo diz, no versículo 4, jurou o Senhor, Deus, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote, falando de Cristo, eterno, ou seja, não é um sacerdote temporal, limitado como os da lei, mas é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E esse Melquisedeque é uma figura que vem lá do Gênesis, no qual Abraão se prostrou diante de Melquisedeque. E por que ele está fazendo essa comparação? Porque o povo da lei, o povo judeu, o povo hebreu, tinha como grande patriarca do início de tudo Abraão. E o que o autor de Hebreus está tentando explicar para esse povo é que Cristo veio antes, por isso ele cita Melquisedeque, que era um sacerdote, era um sumo sacerdote. Mas ora, os sacerdotes vieram depois da linhagem, do pacto da lei, da antiga aliança. Por isso ele traz a figura de Melquisedeque, que inclusive não há genealogia dele. Porque se você for pegar os outros sacerdotes depois da lei, tinha que ter a genealogia, provando que ele é um sacerdote. Porém, Melquisedeque era um sacerdote e a Bíblia não fala da genealogia dele, ou seja, não mostra a origem, não mostra o nascimento, por isso que fala sem pai, sem mãe, e também não mostra o fim. Ou seja, a figura de Melquisedeque simbolicamente, metaforicamente, alegoricamente, representa Cristo, o novo sumo sacerdote. Não tem o começo dos dias e também não tem o fim, por isso é eterno. Essa comparação para mostrar para o povo que Cristo supera os sacerdotes humanos, supera a lei, que agora ele é o novo sumo sacerdote eterno dessa vez e perfeito, isso também se encaixa ao tema
dele ser e dele não existir. Cristo, que é segunda ordem, ou seja, segunda linhagem de Melquisedeque, é aquele que não teve a genealogia, não teve o princípio lá escrito e também não tem o final. Ele é eterno. Ele é o alfa e o ômega. Ele não tem um alfa e tem um ômega. Ele é o próprio alfa e ômega. Então a nossa realidade que existe nele. Atos 17 diz: porque nele, Cristo, vivemos e nos movemos e existimos. Olha aqui, nós existimos nele, que é. Então é isso, eu espero que isso tenha edificado você. Leia a carta de Hebreus inteira para você entender o raciocínio e ser tocado por aquelas palavras que mostram as profundezas de Cristo, a profundeza da obra de Deus enviando o seu Filho para a terra para ser eterno entre nós como sumo sacerdote, que intercede pelo nosso pecado, que lava-nos do nosso pecado, que nos reconcilia com Deus. Essa é a graça salvífica do nosso Deus, de Jesus Cristo.